Hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui doutora Adriane Caldas, ela que é médica, psiquiatra. Doutora Adriane, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, depois das minhas férias. Já estava com saudades. Pois é, doutora Adriane, toda quinta-feira ela está por aqui, trazendo sempre um tema e nos ajudando, e ajudando você também a não só compreender, mas também se compreender. Doutora Adriane, o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é o TOC, doutora Adriane? O TOC é um transtorno que é caracterizado por obsessões e comportamentos compulsivos. O que seriam as obsessões? Seriam pensamentos intrusivos, né? Você não quer pensar em determinada situação e fica vindo esse pensamento, ou não só pensamento, mas uma imagem também pode vir na sua cabeça, e que é uma imagem que causa muito incômodo, ou um pensamento que seja um pensamento que causa muita angústia. Você não quer pensar e fica martelando na sua cabeça e fica ruminando aquele pensamento. E aí você começa a se incomodar, e para neutralizar esse pensamento, você costuma fazer um ato compulsivo, que é uma compulsão, que é a famosa mania que as pessoas falam, né? Então, manias, por exemplo, se eu tenho um pensamento de que eu posso pegar alguma doença porque eu toquei num objeto contaminado, eu fico com aquele pensamento de que eu vou morrer, né? Que eu vou ter uma doença muito grave e eu vou morrer. E aí o que é que eu faço? Eu começo a lavar minhas mãos várias vezes para tirar esse pensamento, como uma forma de se regular, né? Para você ficar mais tranquila. E aí isso causa um incômodo muito grande na pessoa, e se isso passar, você perder mais de 1 hora do seu dia fazendo esses atos compulsivos e causando esse nível de angústia que esteja atrapalhando a sua vida profissional, sua vida familiar, pessoal, é importante você procurar ajuda, porque isso aí caracteriza um transtorno mental, um transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, o TOC, então, ele tem que, vamos chamar, ocorrer diariamente. É uma das características do TOC. Isso, ocorre frequentemente e causar um prejuízo significativo na vida daquele indivíduo. E muitas vezes no TOC eu não costumo ver muito paciente chegando para buscar ajuda com esse transtorno. Por quê? Porque muitas vezes o pensamento é um pensamento tão incômodo e que causa tanta vergonha para a pessoa, que a pessoa não quer nem buscar ajuda e tem muita dificuldade de falar com o profissional. Porque normalmente assim, é uma imagem. Muitas vezes eu tive um paciente que ele era açougueiro, e aí ele vinha com a imagem de que ele pegava aquela faca ali e ele podia fazer alguma coisa com alguém. Então fica vindo esses pensamentos de impulso. Então isso causava um incômodo. O toque dele era o quê, doutora? Era esse toque mais de impulso. Entendi. Era um impulso. Ele vinha uma imagem na cabeça dele que ele, com a faca, ele poderia esfaquear alguém. Então muitas vezes a pessoa assim esconde as facas dentro de casa porque fica com medo de acontecer alguma coisa por causa do pensamento. Porque o pensamento fica martelando, fica dizendo, faça isso, né? Ou uma imagem de que você realmente está fazendo alguma coisa contra a pessoa. E normalmente é contra pessoas que você mais gosta, ou que você ama, ou algo que seja, por exemplo, você é muito religioso, então você está pensando coisas contrárias à sua crença religiosa. E aí causa aquele desconforto, aquele incômodo, aquele sofrimento, e aí você vai ter que fazer alguma coisa para neutralizar. Outra compulsão que é muito frequente é de verificação. Então a pessoa tem uma imagem de que a casa vai pegar fogo. Será que eu desliguei mesmo o gás, né? Quem tem gás em casa. Então a pessoa só vai dormir depois que verifica várias vezes se fechou o gás. Ou então se trancou a porta da casa. Então fica com esse ritual, né? Essa compulsão de verificação. Tem essa compulsão de limpeza, que é muito frequente, né? De lavar as mãos várias vezes. Inclusive tem pacientes que ficam com uma dermatite da mão de tanto que lava a mão. Pois é, não. Doutora Adriane, e o TOC, ele pode ser deflagrado por algum outro tipo de transtorno ou de doença? Por exemplo, uma depressão pode desencadear um TOC, ou o TOC pode ser por um trauma que a pessoa, sei lá, ela sofreu uma doença muito grave e aí desencadeou o TOC da limpeza da mão, por exemplo. O que gera o TOC? Tem um fator muito importante que a gente não pode deixar de citar, que é
o quadro genético, né? Sim. Então, normalmente está muito relacionado a uma causa genética. E normalmente o toque ele é um pouco mais frequente nas mulheres e normalmente desencadeia por volta dos 20 anos, 19, 20 anos. É mais frequente nessa faixa etária. Mas acontece também de ter na infância. Então, muitas vezes, assim, um fator desencadeante pode ser algum evento estressor que aconteceu, não necessariamente um quadro depressivo, mas um fator estressor que começou a desencadear a doença, porque já tinha uma predisposição genética para a doença. E normalmente aquelas pessoas também que têm uma personalidade mais obsessiva, né? Não tem pessoas que são mais metódicas e não quer dizer que essas pessoas que são mais metódicas, que gostam de tudo organizadinho, tenham um toque, porque muitas vezes acontece isso também, né? A pessoa chega e diz, essa pessoa, esse familiar aqui meu tem toque, mas não é um traço de personalidade, não está causando prejuízo na vida dessa pessoa e ela não passa muito tempo também para executar esses rituais, então isso não é toque, mas não tem uma causa específica, assim, não é a partir de uma doença que vai desencadear o toque, não, normalmente já tem um fator genético que predispõe, e aí você tendo um fator estressor na sua vida, você pode desencadear a doença. Como é que trata o YouTube? Como é que trata, como é que trata, doutora Adriane, como é que trata o toque? Qual o tipo de tratamento? Então, o tratamento do toque é um tratamento bem delicado, né? Porque você vai usar antidepressivos que aumentam a serotonina a nível cerebral. Então, são os antidepressivos que são inibidores da recaptação de serotonina, que vai aumentar a concentração de serotonina no cérebro, porque isso vai diminuir esses pensamentos obsessivos. E além do tratamento medicamentoso, a terapia, e a melhor tipo de terapia é a terapia cognitivo-comportamental. Você vai ter que prevenir esses comportamentos compulsivos. Quer dizer que a terapia também ela é usada para o toque? A terapia é importantíssima para o tratamento do toque. A terapia é associada ao uso de medicamentos e por um tempo adequado. Por isso a importância de buscar a ajuda de um profissional especializado, tanto do psiquiatra como de um terapeuta, e normalmente a que tem melhor indicação é a terapia cognitivo-comportamental. Agora, doutora Adriane, o toque, ele tem cura ou é algo, digamos, que pode, teve um toque, controlou e agora voltou? É bem difícil mesmo, assim, essa sua pergunta, porque é muito difícil a gente realmente tratar o toque e muitas vezes retirar a medicação, porque normalmente numa situação mais de ansiedade pode retornar sim os sintomas obsessivos compulsivos. Por isso que é importante estar fazendo associado à terapia cognitivo-comportamental, para você ter as ferramentas suas, né, para conseguir lidar com esses comportamentos compulsivos, que são as manias, os rituais. Um ouvinte nosso chamado Esmeralda, ele está aqui no YouTube, no YouTube Jovem Pan Natal FM, ele diz assim: esse toque de verificar o gás de cozinha e as portas de casa, isso é uma prevenção? Com essa insegurança pública no Brasil, esse toque é muito comum, ele é uma observação que ele faz, doutora. Mas assim, quando isso aí passa do limite, né, e que isso esteja causando um desconforto muito grande na sua vida, é bom buscar ajuda, porque lógico, a gente tem que verificar se a porta está fechada, mas assim, no caso do toque, não é verificar se a porta está fechada uma vez, não é verificar se o gás está fechado uma vez. É a pessoa verifica uma vez, aí ela diz, não, será que eu fechei mesmo o gás? Aí vai lá e verifica mais uma vez, e vai várias vezes verificar, várias vezes ver se a porta está fechada. Então, assim, é algo que é mais grave, é mais sério, a frequência é maior dessa verificação, e isso consome muito da energia dessa pessoa, e isso causa um prejuízo muito grande da funcionalidade, porque muitas vezes acaba atrapalhando a hora, às vezes se atrasa para trabalhar por conta disso, porque está verificando, né? Dissimetria também é muito frequente, né? De querer que seja tudo da mesma forma. Às vezes tem que ser tudo daquela mesma cor. Se não for aquela cor, a pessoa pode ter um pensamento de que vai acontecer alguma coisa ruim com alguém que ela ama, né? Que vai acontecer um acidente com a pessoa que ela ama, se ela não conseguir organizar tudo perfeitamente. Agora, isso que a senhora está dizendo, eu já vou trazer um outro aspecto. As pessoas têm uma expressão, sobretudo no Nordeste, da superstição. Eu saio por exemplo, tem gente que na sexta-feira só usa branco. Então,
como diferenciar a superstição do toque, doutora Adriane? Mas isso aí, assim, é uma crença, né, da pessoa, e que isso não vai trazer o nível de angústia e de sofrimento para aquela pessoa. Então, isso aí não passa a ser toque. Simplesmente ela tem, assim, um jeito de acreditar em alguma coisa, alguma crença, como algumas pessoas têm também crenças religiosas, né? Mas aí não causa nenhum desconforto e ela não tem... Muitas vezes ela pode sair sem usar aquela roupa e tá tudo bem. No paciente com toque, não. É muito difícil, é muito angustiante sair com a roupa que ele acredita que pode acontecer alguma coisa de muito grave. Doutora Adriane, uma última pergunta. O toque pode desencadear a depressão ou uma outra doença? Já é um transtorno, mas uma doença mais grave? É muito frequente o toque com outras comorbidades, principalmente com os quadros de ansiedade, transtornos de pânico, depressão, né, suicídio também e tiques, que são aqueles movimentos que a pessoa pode ter, muitas vezes, de piscar o olho, movimentos de fazer alguns movimentos com o pescoço, às vezes falar uma palavra que é uma palavra inadequada, às vezes um palavrão, que a gente tem a síndrome de Tourette, né? Que é um quadro mais de tique mesmo, tique vocal, pode ter aquele pigarro, entendeu? Então pode ter, principalmente com os transtornos de ansiedade, quadros depressivos. Tiques também são bem frequentes. Ou seja, é a necessidade de cuidar, de buscar um especialista logo cedo, não é, doutora? Para minimizar esse sofrimento, né, e ter uma vida mais feliz e mais plena. Doutora Adriane Caldas, muito obrigada, doutora. Até quinta-feira. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes e a todos aqui da Jovem Pan. Uma excelente manhã.